Salve, salve, alquimistas! Bora para mais uma aula de química. Dessa vez vamos falar sobre os números quânticos. Continuando a respeito da distribuição eletrônica, tá bom? Se você não viu a distribuição eletrônica, a eletrosfera, volta lá, que é fundamental para você entender isso daqui. Esse conteúdo, gente, ele pode dar uma embaralhada, mas vamos indo devagarzinho, para a gente não perder nada, tá bom? Não ficar nenhuma dúvida. Pessoal, a distribuição eletrônica ela nos ajuda a fornecer a distribuição dos elétrons na eletrosfera, certo? Porém, com a evolução da ciência e tudo mais, das pesquisas, alguns cálculos que os cientistas fizeram propôs um novo tipo de distribuição, tá? Usando os números quânticos, que localiza os elétrons pelos seus níveis de energia, tá bom? São quatro principais números, tá bom? Vamos entender o que é cada um deles. E não vai muito longe da distribuição, tá? Mas você precisa entender a distribuição para poder fazer isso daqui, beleza? Olha lá, pessoal. O primeiro deles é o número quântico principal, também chamado de N. Localiza o elétron em seu nível. Então, o primeiro número quântico, ele vai falar se o elétron está no nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são as camadas. Tá certo? É que nesse caso aqui, para os números quânticos, a gente só vai falar de energia, tá bom? Então, ó, localiza o elétron em seu nível de energia. Nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6 e 7, na sua camada. A primeira coisa é só isso. O número quântico secundário L, ou chamado de azimutal ou momento angular, localiza o elétron no subnível. Lembra dos subníveis? S, P, D e F. Tá certo? Então a gente representa os subníveis dessa forma aqui, ó. Dois elétrons, eu tenho o S aqui, ó, dentro de um quadradinho só, dois elétrons, tá? Cada quadradinho desse vai comportar apenas dois elétrons no máximo. O subnível P, eu tenho três quadradinhos, cada um com dois elétrons. O D, eu tenho cinco, cada um com dois elétrons. E o F, eu tenho sete, cada um com dois elétrons, formando 2, 6, 10 e 14. Beleza? Até aqui tudo bem? Aí eu coloquei aqui uma representação gráfica de como a gente pode representar os subníveis, tá? Isso aqui é só uma região que os cientistas usam, que os cientistas calculam para a gente encontrar os elétrons, tá bom? Então o S é uma região só, um orbital só. No P a gente tem duas regiões. No D a gente tem quatro regiões. E no F a gente tem 8 regiões, tá bom? Mas não se pegue a isso não, é só uma representação para você entender como que são os subníveis. Número quântico magnético, chamado de M, localiza o elétron em seu orbital. Então, cada quadradinho desse é um orbital. No subnível S, a gente tem um orbital só, que é o orbital 0. No subnível P, a gente tem três orbitais, tá vendo? Três quadradinhos. O do meio aqui é o 0. Para a esquerda, menos 1. Para a direita, 1. O D, a gente tem 5. O central aqui é o 0. Para a esquerda, a gente tem menos 1 e menos 2. E para a direita, a gente tem 1 e 2. E o F, o central aqui é o 0. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. E para a direita, 1, 2 e 3. Tá certo? Então é assim que a gente vai localizar. E o número quântico spin, representado pela letra S, indica a rotação do elétron. Esse primeiro elétron aqui, ele tem a rotação menos meio. Esse segundo elétron tem a rotação meio. Ou seja, menos meio, negativo,
e o segundo elétron mais meio, positivo. Tá? O que é essa rotação? Como que os elétrons com cargas iguais podem ficar nessa mesma região ali sem se repelir? Eles estão girando. Tá? Um gira num sentido, o outro gira em outro sentido, e ali eles conseguem se manter próximos, tá? Por conta dessa rotação. Beleza? Ah, professor, não entendi nada disso aí, ficou embaralhando, não entendi como que eu vou representar isso daí. Calma. Vamos usando essa colinha aqui e vamos resolver um exercício para você entender como que a gente resolve. Olha lá, vamos para a distribuição eletrônica do oxigênio com 8 elétrons lá. Como que era a distribuição? 1s2, 2s2, 2p, 2 mais 2, 4, mais 4 para dar 8. Beleza. Essa é a distribuição eletrônica do oxigênio. Vamos converter essa distribuição para os números quânticos, tá? Olha lá. A primeira camada aqui, ó. Quantos elétrons eu tenho? 2 na primeira camada. Então eu tenho uma camada com o subnível S. O subnível S, ele não tem só um orbital? Ó, um quadradinho só. Então eu vou lá, para a camada 1, eu tenho um orbital apenas, com 2 elétrons. Então vou representar aqui, ó, um elétron, 2 elétrons. Show de bola. Vamos para a camada 2. Camada 2, subnível S. Então eu tenho camada 2, camada 2. Subnível S, eu tenho um orbital só, com 2 elétrons. Representa aqui, 1, 2 elétrons. Show de bola. Camada 2, subnível P. O subnível P, ele tem 3 orbitais, ó, 1, 2, 3 orbitais, certo? Então, 3 orbitais. Então, segunda camada ainda. Subnível P, eu tenho 3 orbitais. Então, vamos desenhar aqui os 3 orbitais. Vamos ver se eu consigo fazer algo mais reto. Beleza. Eu tenho os 3 orbitais lá do subnível P. Como que eu preencho agora? Porque eu tenho 4 elétrons. A gente primeiro tem que colocar um em cada orbital. Eu não posso colocar 1, 2, 3, 4. Todos os orbitais têm que ter pelo menos um. Então eu vou começar daqui, ó. Um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui. 3. Agora eu volto preenchendo se faltar. Preenchi 3, falta 1 para dar 4. Então eu preencho esse 1 aqui no primeiro e deixo os outros assim, vazio. Beleza? Vazio, que eu digo na verdade, só com um elétron. Tá? Aí que vem o pulo do gato. Eu quero saber o último elétron. Tá? Eu vou perguntar para você, quais são os números quânticos para o último elétron do oxigênio? Beleza. Então vamos fazer aqui, ó. Esse é o último elétron, aliás, perdão. Esse aqui é o último elétron, ó. Foi o último elétron que eu coloquei. Não foi? Então é esse elétron que eu vou analisar. Primeiro, qual camada que ele está? Número principal, certo? Ó, número quântico principal é a camada dele. O N dele, número quântico principal, é 2, certo? Está na segunda camada. O L é o número quântico secundário. Ó, indica o subnível. Qual subnível que ele está? Subnível P, certo? Se é o subnível P, qual que é então? P, subnível P. Só isso. Subnível P. Número quântico magnético, o orbital em que ele está. Então, o número quântico magnético é o orbital dele. Esse orbital central é o orbital 0. Para a esquerda, menos 1. Para a direita, 1. Ele está nesse orbital aqui, né? Então, ele está no orbital menos 1.
beleza? E o S? E o spin dele? Ele é esse primeiro elétron ou ele é esse segundo? Ele é esse segundo. O primeiro elétron, ele tem rotação negativa, menos meio. O segundo elétron tem rotação positiva, mais meio. Então, o spin dele é mais meio. Beleza? É assim, então, que a gente vai identificar os elétrons através dos números quânticos. Tá certo, gente? É isso aqui que a gente vai fazer. Vamos fazer esse aqui do cálcio, olha lá. Vou fazer a distribuição eletrônica, primeira coisa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Quantos foram até agora? 2, 4, 10, 12, 18. Faltam 2. 4s2. Pessoal, eu estou indo rapidinho assim, porque a aula de distribuição eletrônica a gente já fez, tá? Então, eu estou imaginando que você já saiba fazer a distribuição, já saiba seguir o diagrama aqui, tá bom? Beleza, completei 20 elétrons, essa é a distribuição do cálcio. Vamos fazer agora para os números quânticos. Primeira camada, S2 está completa. Então, primeira camada, a gente tem um orbital com 2 elétrons. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar todos os orbitais, depois eu venho preenchendo os elétrons para vocês verem. Segunda camada, a gente tem o orbital, o subnível S e o subnível P. Vai ter aqui os 3 subníveis, certo? O terceira camada, a gente tem o subnível S, a gente tem o subnível P, olha lá, vamos fazendo assim. E na quarta camada, a gente tem só o subnível S. Beleza. É isso aqui. Pessoal, agora vamos colocando os elétrons. Eu tenho 2 elétrons na primeira camada no subnível S. Então, 1 e 2. Eu tenho 2 elétrons na segunda camada, subnível S. 1 e 2. Eu tenho 2 elétrons na segunda camada, subnível P. Então, 2 elétrons, 6 elétrons. 2, 3, 4, 5, 6. Terceira camada, subnível S. Eu tenho 2. 1, 2. Terceira camada, subnível P. Tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subnível camada 4, subnível S. 1 e 2 elétrons, tá? Novamente, eu quero saber do último elétron. Se eu perguntar para você do último elétron, eu vou olhar esse elétron aqui que eu coloquei por último. O último elétron, certo? Coloquei esse último elétron aqui. Primeiro, número quântico principal dele. 4, certo? Quarta camada. Número quântico secundário, azimutal ao momento angular. Subnível dele. Esse aqui é o subnível S, certo? 4S. Então ele está no S. Magnético dele. Qual orbital ele está? Um orbital só no nível S é o orbital 0. Orbital 0. E o spin dele, ele é o segundo elétron, certo? Então a rotação dele é positiva. Beleza, é isso aí. Show de bola? Pessoal, então é basicamente isso que você tem que fazer, tá bom? Você tem que localizar, saber fazer essa distribuição, localizar o elétron que o cabra pedir ali, se ele pediu o último, se ele pediu o penúltimo e assim por diante, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Eu não vou fazer esse do ferro, eu quero que vocês tentem
fazer aí, tá certo? Eu ainda vou resolver mais exercícios disso. Fique por dentro das aulas do canal, dos vídeos de resolução de exercício principalmente, que eu vou postar algumas resoluções baseado nisso daí. Tá bom, galera? Espero que tenha ficado claro, que tenha entendido. Tamo junto, um abraço e até a próxima.